Aleluia. Bom é nós estar na casa do Senhor, né, irmãos? Poder louvar o Senhor. E que tarde maravilhosa, né? Fresquinha. Muito bom mesmo. Glórias a Deus. Mas, crianças, a palavra que nós vimos aqui nesta tarde, ela nos fala de uma mulher que ela teve muita fé. Ela teve muita confiança no Senhor. Apesar da dificuldade, da provação que ela estava passando, em momento nenhum ela deixou de confiar no Senhor. Aleluia. Em hora nenhuma ela deixou de confiar no Senhor, de ter fé no Senhor. E nós também que servimos ao Senhor, se nós tiver fé, tiver confiança no Senhor, por mais que muitas das vezes a dificuldade seja tão grande, tão enorme, que pareça que não tem jeito, pareça que não vai ter solução, mas se a nossa confiança ela tiver no Senhor, o socorro vem. O socorro vem. De uma forma ou de outra, ele vem. Glórias a Deus. Então é muito importante nós confiar no Senhor. Mas começando, crianças, desde o começo dessa história, ele está falando de Moisés e de sua mãe Joquebede. Quem já ouviu falar? Moisés, Joquebede, o seu pai Arão. Quem já ouviu falar? Então, crianças, a palavra do Senhor está falando. Se nós começarmos a ler desde o começo, a gente vai entender que o povo hebreu, que era a família de Moisés, eles viviam no Egito. Por causa de uma grande fome que havia acontecido, eles foram para o Egito atrás de alimento. E ali eles ficaram. Né? Enquanto José era vivo, eles estavam bem, mas de repente José morreu, aquele rei antigo também morreu, e de repente, crianças, olha, eu trouxe um desenho aqui para vocês verem. E de repente, os hebreus estavam nesta cidade aqui, estava no Egito. O Egito era aqui. E o povo hebreu estava aqui, neste lugar. Mas só que tinha um porém. Aqui no Egito, as pessoas ali, os egípcios, eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam o Deus vivo, o Deus que nós servimos, não. Eles adoravam outros deuses. Sabe qual que era o Deus deles? Eles faziam lá estátuas. E daí colocavam lá uma cara de sapo, uma cara de algum animal, e eles começavam a adorar, a idolatrar aquilo. E chegou uma época que eles começaram a falar que o Deus deles era Faraó. Aí vocês vejam, crianças, Deus que formou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, mas eles não estavam crendo em Deus. A fé deles, a confiança deles não era em Deus. Mas tinha um povo aqui, que estava morando aqui, que cria em Deus, que era o povo hebreu. Que era o povo hebreu. Então, crianças, aqui está o povo hebreu. E o povo hebreu, eles adoravam quem? Eles adoravam a Deus. Eles adoravam ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E é o mesmo Deus que nós adoramos, Criador dos céus e da terra, que formou a mim, que formou a vocês. Então, este povo hebreu, eles adoravam este Deus, Criador dos céus e da terra. Mas aí, crianças, como os outros reis e José havia morrido, o povo hebreu começou a crescer, a multiplicar, a crescer cada vez mais. E Faraó, que era o rei do Egito, começou a oprimir os hebreus, começou a fazer eles de escravo, começou a fazer eles trabalhar em serviços pesados. E para vocês verem, e chega uma época que eles estavam tão tristes, porque Faraó mandava bater neles. Pegava um chicote e dava nas costas dele. Então o povo hebreu estava sofrendo muito. Eles estavam crescendo ali, eles serviam a Deus, eles criam em Deus, mas eles estavam passando por muita dificuldade. Até que foi um dia, eles começaram a orar. Eles começaram a falar com Deus. Eles falaram assim: Deus, envia para nós
Alguém que nos tire dessa situação, porque nós não aguentamos mais viver nessa situação de escravidão, trabalhando para Faraó, e Faraó sempre nos batendo, sempre nos castigando. E quando chegou um dia, crianças, algo muito ruim veio acontecer. Faraó, ele viu que o povo hebreu estava crescendo muito. Aí então Faraó falou assim, tive uma ideia, vamos mandar matar todos os meninos que nascer neste povo hebreu, vamos matar. Só vai ficar as meninas, mas os meninos nós vamos matar. E assim, o Faraó, ele contrata 2 parteiras e falou, olha, quando as hebreias for ganhar nenê, for dar à luz, se for menino, você mata, se for menina, você deixa. Mas aí, crianças, essas parteiras, podemos dizer que seria uma enfermeira, né, irmã Elisandra? Uma enfermeira, uma médica, elas ficaram com medo, elas falaram, eu? Matar um inocente, matar uma criança? E elas começaram a temer e começaram a esconder. Quando aquele bebezinho nascia e elas viam que era menino, elas escondiam. Ela falava, não, eu não vou matar não, né? E dentre isso, crianças, nasce Moisés e nasce também, pode colocar aqui, né? Obrigada. Nasce Moisés e a mãe de Moisés esconde ele durante algum tempo. Quando Moisés nasceu, aí ela pega e esconde Moisés. Mas vocês sabem, né, que criança, quando ele é pequenininho, ele fica quietinho, ele dorme bastante. Mas quando ele começa a crescer, ele já começa a chorar alto, ele já começa a querer olhar as coisas, já não quer mais dormir tanto. E aí, então, crianças, Joquebede, a mãe de Moisés, ela fala, agora, o que eu faço? O meu filhinho, ele já está grande, ele já cresceu. O que eu faço com Moisés? O que eu vou fazer com Moisés? E eu acredito, irmãos, que Joquebede, ela segura o seu filho nos braços e ela começa a chorar. Agora vocês imaginem, crianças, aquela mãe ter que esconder aquela criança, porque se alguém soubesse a existência daquela criança, ela sabia que alguém podia matar aquela criança. E Joquebede, ela segura o seu filhinho nas mãos, e eu acredito que em choro, em lágrimas, ela tem uma grande ideia. E eu acredito, crianças, que aquela ideia que ela teve foi uma ideia vinda dos céus. E aí ela teve uma ideia, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, aqui a palavra que nós limos. Não podendo mais escondê-la, tomou uma arca de junco. Eu acredito, crianças, que seria um cestinho. Ela pegou um cestinho e ela arrumou aquele cestinho e arrumou direitinho para que aquele cestinho não entrasse água. E ela teve a ideia, ela falou assim, eu vou colocar o meu filho nesse cestinho e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Crianças, eu acredito que no coração dela, ela estava crendo que Deus ia fazer alguma coisa. Não ia deixar o seu filho morrer na mão de Faraó. E assim ela fez, crianças. Ela pega o cestinho, arruma o cestinho e ela embola José. Ela arruma José bem arrumadinho. Isso, Moisés, falei errado. Ela pega Moisés e arruma bem arrumadinho ele, coloca um cobertorzinho nele e coloca nas águas. Glórias a Deus. E ela coloca dentro do cestinho. Coloca dentro do cesto. E ela coloca Moisés nas águas. Olha a fé, crianças. Algo que me chamou muita atenção foi a fé dessa mãe. Ela pensou no seu coração, eu vou colocar meu filho nas águas, porque eu sei que o Senhor vai entrar com providência e vai fazer alguma coisa e não vai deixar o meu filho morrer. Não vai deixar o meu filho perecer.
E aqui, irmãos, tem algo lindo, maravilhoso para nós mães, né, irmãos? Muitas das vezes a gente está chorando, está buscando ao Senhor, está falando: Senhor, o meu filho está naquela situação, mas eu creio que o Senhor vai estender as tuas mãos santas e poderosas e não vai deixar o meu filho morrer. Aleluia. Glórias a Deus. Muitas das vezes a gente chora e fala: Senhor, eu não vou deixar o meu filho nas mãos de Faraó. Não, nas mãos de Faraó eu não vou deixar, eu não aceito. Aleluia. Eu não aceito, mas eu vou, aleluia, colocar ele sobre as águas. Glórias a Deus, eu vou colocar ele nas tuas mãos, Senhor, aleluia, porque eu sei que embaixo das tuas mãos ele estará seguro. Glórias a Deus. E então, crianças, aquela mãe, Joquebede, e o seu pai Arão, eles colocam aquela criança sobre as águas. Glórias a Deus, ele coloca aquela criança, porque não podia mais esconder, né? Ela não tinha opção. Se ela não colocasse nas águas, ela não tinha mais opção. Glórias a Deus. Então ela creu no Senhor e ela colocou aquela criança sobre as águas. E a água foi levando. E Moisés, crianças, tinha uma irmãzinha chamada Miriam. E a sua irmãzinha Miriam, ela começou a cuidar do seu irmão. Quem aqui que cuida do seu irmão? Quem aqui que ama o seu irmão, ama a sua irmãzinha e sempre está cuidando? De um jeitinho de outro, sempre está cuidando. Assim era a irmã de Moisés, a Miriam. Ela estava cuidando e quando ela viu que a sua mãe colocou o irmãozinho nas águas, ela falou: eu vou ver aonde que esse cestinho vai. E aí, irmãos, Deus entrou com providência na vida de Joquebede. Porque aonde Moisés passou, onde foi aquele cestinho, aí estava ali as filhas de Faraó. E as filhas de Faraó vendo aquela criança linda, maravilhosa, e ela não aguentou, ela falou: não, eu vou pegar essa criança para mim. Eu vou criar essa criança, eu preciso de alguém para cuidar dessa criança. E aí vocês sabem o que aconteceu? Isso mesmo. Miriam, quando ela vê que a filha de Faraó pega aquela criança, ela chega e fala: olha, eu sei quem pode cuidar dessa criança, eu sei quem pode amamentar essa criança. E então aquela filha de Faraó diz: então manda chamar essa mãe, manda chamar essa mulher para que ela venha e cuide e ela amamente essa criança para mim. Então, crianças, por isso que vale a pena a gente confiar no Senhor. Vocês lembram que eu falei para vocês no começo? Muitas das vezes parece que não tem jeito, parece que não vai ter solução, não vai ter escape. Mas o Senhor, Ele sempre dá um jeito. E na nossa vida, o Senhor sempre, alguma coisa Ele faz por nós. Então vamos confiar sempre no Senhor. E então, crianças, Moisés, quando ele pega uma certa idade, ele vai ali para o palácio, ele vai ali ficar perto de Faraó. Mas algo, crianças, que me chama muita atenção, quando eu comecei a ler essa palavra, é que Moisés, ele foi criado pela egípcia, pela princesa, podemos dizer. Ali no palácio, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Ele foi criado ali, ele estudou ali, ele aprendeu ali a idolatria. Mas uma coisa que eu acho lindo, que Moisés não deixou que aqueles costumes, aquelas coisas que tinha no Egito, entrasse no seu coração. Ele sabia que aquelas coisas que tinha no Egito, ele sentia que não era de Deus, não era coisa boa, não ia fazer bem para ele, e ele começou a rejeitar. Quer dizer, o que ele estava no Egito, ele estava ali junto com o Faraó, com as princesas, com as pessoas ali, mas no fundo, ele sabia que ele não era dali. Ele sabia que ele era libertador, né? A sua mãe Joquebede com certeza havia falado para ele: olha, você vai lá no palácio, você vai ficar lá, mas você é um libertador.
libertador, aleluia. Deus vai te usar para libertar, aleluia, essa nação, para libertar este povo hebreu, tirar este povo hebreu do cativo, do sofrimento. E nós também, crianças que estamos nessa terra, neste mundo, nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Talvez você esteja falando, mas eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu sou apenas um adolescente. Não se engane, porque Deus tem algo para fazer na vida de vocês, lá na família, lá entre os amigos, lá na escola, lá no trabalho, onde vocês estiverem. Aleluia, confia no Senhor, porque vocês não estão em vão ali. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E com o passar do tempo, Moisés, ele se torna já um adulto, um jovem, um adulto, e ele sai do Egito. E ele sai do Egito para cumprir a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Então, crianças, o que eu tenho para falar para todos aqui nesta noite? Que todos nós não estamos em vão na casa do Senhor. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo da sua palavra, aprendendo da sua grandeza. Mas vai haver um momento em que vocês vão ter que abrir a boca e falar de Jesus. Vai haver um momento, aleluia, em que vocês vão ver muitas das vezes a sua amiguinha lá do seu lado, oprimida. Muitas das vezes, lá no trabalho, onde vocês estiverem, alguém precisando de uma palavra de conforto, e Deus vai usar vocês também para fazer alguma coisa. Irmãos, nós não estamos nessa terra em vão, nós não estamos neste mundo em vão, nós não estamos neste mundo por estar. Não é um acidente. Nós estamos neste mundo para fazer alguma coisa para o Senhor. Glórias a Deus. E Moisés, ele foi salvo. Ele foi salvo. Deus pegou e salvou a vida dele, para que ele viesse fazer alguma coisa, para que ele viesse fazer a diferença. E todos os irmãos sabem, aleluia, que Moisés, ele foi o libertador do povo hebreu. Glórias a Deus. E ele ajudou muito o povo hebreu, aleluia, a chegar até a terra de Israel, a terra prometida. Irmãos, e nós também, irmãos, nós não estamos em vão na casa do Senhor. Não pense nós, aleluia, que nós estamos aqui nessa tarde por estar. Não. Algum propósito Deus tem na nossa vida. Então vamos estar atentos, aleluia, com os nossos corações abertos, aleluia, lendo a palavra do Senhor, orando, buscando a presença dEle, que no tempo certo algo vai acontecer na nossa vida. As portas vão se abrir. É aquilo que eu estava falando para os irmãos no começo. A palavra do Senhor, aleluia, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E tem muitas histórias que aconteceram lá no passado, mas que se nós for colocar hoje em dia na nossa vida, tem acontecido também. Talvez de forma diferente, de maneira diferente, mas tem acontecido. É só nós prestar atenção nos fatos, nas coisas que têm acontecido. Muitas das vezes a gente está desapercebido, não conseguimos entender, compreender, mas se nós estivermos em espírito, com temor no nosso coração, nós começamos a prestar atenção e ver que as coisas estão acontecendo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Por mais que a luta, a dificuldade venha na nossa vida, vamos continuar como Joquebede, confiando no Senhor, crendo no Senhor, que o Senhor vai ter misericórdia da nossa casa, da nossa família. O Senhor vai ter misericórdia e vai fazer alguma coisa, aleluia. Não vamos deixar que a tristeza, que a angústia, que a amargura tome conta da nossa vida, mas vamos crer, vamos confiar no Senhor, aleluia, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível. O Senhor é o Deus que faz o impossível, aleluia. Ele faz o impossível acontecer, aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, nós falamos, eu tenho fé, mas nós temos fé só quando o negócio está ali, né, irmãos? Mas, irmãos, fé é nós crer quando ainda não aconteceu.
É nós crer no invisível, nós crer, olha, não aconteceu, está difícil, mas o Senhor prometeu. O Senhor tem promessa, aleluia. E eu creio que as promessas dele vai se cumprir na nossa vida. Glórias a Deus, amém. Então, crianças, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quem entendeu a palavra nessa tarde? Glórias a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor, entendeu? Glórias a Deus, aleluia. Então, eu trouxe aqui algumas perguntinhas, aleluia. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus nessa tarde? Se coloca em pé, vamos falar com o Senhor, falar assim: Senhor, nos ajuda, Senhor.